Media Market Podcast no ar. Eu sou a Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, numa dobradinha, o Diogo já teve por aqui, mas hoje acho que a nossa ideia é expandir mais ainda um assunto que a gente quase não gosta aqui no Media Market Podcast, que é posicionamento de marca. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado, Luísa. Obrigado pelo convite. Esse é um assunto que eu gosto de falar todo dia, o tempo todo, então... Tá natural, né? Então é muito gostoso falar sobre isso. E quanto mais pessoas entenderem esse processo, entenderem diferenciais e puderem absorver isso para o seu próprio negócio, para a sua própria vida, melhor. Então... Nossa, nada mais justo do que agradecer a oportunidade. E curioso, até esqueci de mencionar na abertura que o Diogo está cofundador da marca aqui também, porque no nosso último episódio, que eu vou até deixar linkado aqui, a posição era um pouquinho diferente. Mas até falando sobre posicionamento de marca, assim, desde que a gente começou a gravar o Media Market Podcast, deve ter uns 2 anos e meio, 3 anos, eu vejo que esse assunto, ele tá muito mais latente. Tá. Ou é uma impressão pessoal? Não, assim? não é impressão, não. O que aconteceu foi que a gente tinha... Quando a gente começou a criar muitos novos negócios, a criação racional desses negócios já era por si só um grande mote, um grande motivo para se falar. Então, basicamente, eu criava um negócio racional e eu tinha a necessidade de distribuir esse negócio, e aí por todos os canais e tudo mais. Hoje, como a gente tem enfrentado uma competição mais acirrada em todos os modelos de negócio, o diferencial marca começa a se tornar um pouco mais evidente. E aí, tudo aquilo que não se falou sobre branding e marca nos últimos 10 anos, agora a turma veio à tona. Agora a turma tá querendo... A gente tá correndo atrás do prejuízo, né? Curioso. Exatamente. A gente recebeu aqui, há pouco tempo atrás, o Gustavo Hermel, da SPR. E aí ele me trouxe um ponto que eu dei muita risada, assim, relacionei muito com a realidade, que é, Lu, eu gosto muito de trabalhar com um cliente que tem marca, porque o cliente que não tem marca, ele tá muito prostituído, né? Ele tá pedindo uma esmolinha ali do atributo de preço e tal. Então, acho que vale a gente entrar até nesse conceito, como tu comentou aqui nos bastidores, de marca e de posicionamento de marca, sabe? Eu acho que até tinha comentado, né, que fiz um almoço com um ex-sócio de uma empresa chamada Glóbulo, que é uma consultoria de marcas aqui em Florianópolis, fez posicionamento para grandes empresas e muitas tecnológicas aqui do estado. E a gente estava almoçando e a gente estava falando justamente sobre isso. O Alex Lima, que já veio aqui, inclusive. Já veio aqui, tem um episódio bem massa. E o Alex, ele levantou esse ponto e eu falei, pô, Alex, eu vou levar até pro episódio porque faz todo sentido. Ele tem 4 níveis de pensamento e faz todo sentido. Você tem a racionalidade do modelo de negócio, que é a entrega. O Alex sempre falou sobre promessa e entrega. Você promete com a marca e entrega a racionalidade, ganhando o direito de ofertar novas promessas. E então você tem uma camada de racionalidade que é pressuposto. Então os caras falam, qual que é o seu diferencial? Atendimento, produto, entrega e tudo mais. Isso já era deveria pra ser intrínseco, deveria acontecer. O próximo passo é o que você está prometendo como posicionamento de marca que te distingue dos outros, aquela coisa única que traz um diferencial que só você fala sobre aquele tema ou só você tem aquele ponto de pensamento onde ninguém mais tem. Outra camada que provavelmente ele vai falar mais nos próximos meses, e vou deixar ele falar porque ele é absurdo nisso, é como você está criando um senso de comunidade dentro das organizações e dentro dos ecossistemas que você está embutido. E um último é que movimento que você está liderando como empresa que ninguém mais tem. Então, quando você cria essa 4 camadas do Maslow empresarial, vamos dizer assim, aí você tem um posicionamento de marca único. Então, acho que para quem está em casa, eu acho que a pergunta é: que nível você atingiu já? Será que você atingiu a racionalidade dos diferenciais? Será que você já atingiu um nível de distinguidade de marca única? Será que você já criou um senso de comunidade que, independente do que você oferecer como produto,
tanto faz? Ou será que você já criou um movimento que ninguém mais te supera? Eu acho que tem muito disso, né? E, principalmente, prestar atenção para não querer pular etapas. Pronto. Porque é uma jornada, né? É uma escalada. O que eu vejo muito... e sempre falo disso aqui, inclusive tava falando disso no episódio anterior, é a galera querer... beleza, a gente quer criar uma comunidade, Lu, da nossa marca. Como se fosse, tipo, abrir um circle ou abrir qualquer clubs ou, sei lá, qualquer ferramenta e amanhã eu tenho uma comunidade. Tipo, calma, sabe? Pera lá, tu não vai amanhecer com embaixadores da tua marca se tu não tiver toda uma jornada muito sólida de construção, inclusive de ativos de distinção e etc. Até por acaso eu tava estudando com as meninas do Media Marketing sobre elementos de distinção e não imaginava que tinha esse universo tão grande de assets mesmo. E que cada um deles, olha só, descobri uma coisa que eu não sabia, talvez você até já soubesse. Que é muito mais difícil você colocar de 3 a 4 ativos na cabeça das pessoas do que um só de distinção. Tá. Entendi. E que quanto mais ativos você tenta construir e incluir mesmo, para não encontrei uma palavra melhor, implantar na cabeça das pessoas ativos diferentes de distinção de marca, mais difícil é. Legal. E eu acho que isso faz muito sentido, não sabia desse número, mas colocando num processo natural, quando você encara uma marca, normalmente você tem uma emoção associada. Ou um pensamento associado àquela marca. Então, basicamente, você bloca dentro do teu cérebro aquela marca dentro de uma caixinha própria. E essa caixinha, ela tem pontos positivos, negativos, experiências passadas e tudo mais. E faz total sentido. Se você quiser ter um ninho de experiências e ali um volume de experiências, não vai fazer sentido. É muito mais fácil ser ponto e prático, com um ponto de contato, que você consegue reafirmar aquilo mais vezes. Faz total sentido. Sim, e aí até nesse material, posso até compartilhar contigo depois, era um material da escola lá do Byron Sharp, não vou lembrar o nome agora, o Ehrenberg Institute, creio que seja isso. Ele trazia justamente cases assim, exemplares, tipo Mastercard. Tu não vê a Mastercard trabalhando muito mais elementos, principalmente gráficos, sem ser aquele símbolo clássico. Verdade. Constrói na cabeça. Verdade. Que é a tal da disponibilidade mental. Não, é isso aí mesmo. Não, e faz muito sentido, né? Você ter o cheiro da farm, você ter o logo desse processo, você ter antigamente você ligava e desligava o Windows, tinha um barulho específico, uma assinatura sonora específica. Então, esses pequenos pontos te remetem a pensamentos positivos. E se eu tenho Mastercard, por exemplo, praticamente toda a população do mundo ou usa Mastercard ou Visa ou qualquer outra, enfim. Para que eu vou ficar criando uma cebola com inúmeras camadas de processos emocionais se eu posso só colocar na cabeça dele que aqueles 2 círculos trazem alguns atributos de marca que eu quero trazer para ele, como segurança, disponibilidade, tecnologia e, enfim, todos os atributos que o Mastercard tem. Então, eu acho que ser simples... E é engraçado isso, você falou sobre estruturar uma nova marca na cabeça das pessoas. Até tem, não só na parte de branding, mas na parte de criação de novas empresas, a gente vem discutindo muito sobre isso, até pela marca, o desenvolvimento da marca e todas as outras empresas que eu já passei, já tirei do papel. Você tem que dar baby steps, você tem que dar pequenos passos. Essa coisa de, por exemplo, você vai abrir uma empresa. Vai abrir uma empresa amanhã e não precisa ser só de tecnologia, pode ser qualquer tipo de empresa, mas vou usar o exemplo de tecnologia. Muito se fala sobre criar uma máquina super estruturada de vendas desde o marco zero. Calma, você não sabe nem se o teu produto é viável ou não. Então, conversa com 100 pessoas, 500 pessoas e entende se aquela tua proposta de valor, que depois vai se tornar uma marca forte, mas vê se ela faz sentido para os teus conhecidos. A gente é amigo, eu posso chegar para você e falar, Lu, o que você acha disso? Se você sentir que o que eu tô te falando faz muito sentido, é capaz de você querer até ser minha cliente, mesmo sendo próxima. A partir desse momento, eu começo a bater na porta de outras pessoas que não são meus colegas próximos, mas eu tenho uma proposta clara. Cara,
tô batendo aqui na tua porta, você tem todo o perfil que eu procuro. Será que essa marca ou será que essa solução não cabe para você? E aí estrutura isso numa troca individualizada para você perceber valores. E depois você vai expandindo, e aí depois você se preocupa com as métricas. Vou diminuir custo de aquisição por cliente, o famoso CAC. Vou diminuir meu tempo de ciclo de vida. E aí essas outras coisas que todo mundo quer tentar resolver no dia zero, talvez tinha que estar resolvendo muito depois. E marca não foge desse mesmo princípio. Sim. Então, se eu vou criar uma disponibilidade de marca nas pessoas, muito difícil eu criar uma marca hoje e amanhã ter... sabe, um awareness ou disponibilidade mental em toda a população brasileira. Vamos passo a passo, né? Isso é bem bacana. Nossa, com certeza. E bem o que tu trouxe, assim, de não precisa você querer já colocar essa meta, porque principalmente se você coloca uma meta como essa, que é praticamente inatingível, tem... e aí não é pra frustrar que a gente fala isso, mas é que é a realidade. Tem grandes empresas que têm grandes orçamentos de mídia e de marketing que não conseguem construir marca no imaginário das pessoas. Imagina você que precisa se preocupar com um boleto que vai vencer amanhã, que precisa se preocupar com validar produto, sabe? Construir Exato. time... não, sabe? E até sempre que a gente fala sobre isso aqui, diversas pessoas já passaram por essa bancada tentando aconselhar de certa forma, a gente entra muito nessa seara do conselho, porque não tem fórmula pronta, né? Não tem mesmo. Como começar a construir marca? Eu acho que isso é engraçado, né? Eu tava falando sobre isso essa semana com os amigos que trabalham em branding. Existe um conceito em tecnologia para talvez quem não é de tecnologia não entenda, mas eu explico. Existe um conceito chamado MVP, que é o Minimum Viable Product, ou produto mínimo viável. E tem um cara, um amigo, que fala que toda marca devia ter um mínimo branding viável. Opa, gostei! Desde o início, assim, porque eu tinha uma empresa de monitoramento florestal, a Kiron, e eu trabalhava com branding há 10 anos, fazia predição de incêndio, faz ainda super bem, faz predição de incêndio. Eu fui construir no papel o primeiro posicionamento 2 anos depois. Por isso que eu falei anteriormente, eu tô validando as coisas ainda. Claro. Só que o que aconteceu? Desde o início, existiam algumas premissas de posicionamento que me ajudaram muito posteriormente, que é... se eu vou ter um negócio, eu tenho que entender sempre o que eu vou querer dele daqui 5 anos. Porque eu não me prendo a ideias do momento. Nome. Se eu imagino que a minha solução ela vai ser uma solução para o Brasil e para o mundo, se eu colocar um nome totalmente em português, eu vou ter dificuldade de entrar em mercados exteriores. Se eu coloco a minha comunicação em português e inglês desde o início, eu já estou pensando no externo. Se eu crio o meu nome literal, fiz um trabalho para Invisto, que era de investimentos para startups aqui em Santa Catarina. Se amanhã ele trabalha com, sei lá, com milho, tô chutando. Sim. Mas não cabe mais. Exato. Então, quando você criar um nome para sua empresa, independente do teu segmento, você tem que raciocinar o que você quer dela para que daqui 3, 4 anos. Por quê? A gente vai entrar sobre esse assunto, sobre disponibilidade mental das marcas. O processo de disponibilidade mental é um processo de constância e execução. Não é passe de mágica, não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir ter a sua marca disponível. Então, é constância, entregas diárias e tudo mais. Só que, se você cria um posicionamento de marca que constantemente vai numa direção que vai jogar contra você daqui 2, 3 anos, você está construindo um problema, você não está construindo uma marca. Exatamente. Então, é muito interessante, assim. E aí, às vezes você pode ter pequenos ajustes. Exemplo, a Nubank lançou no céu ontem sobre... enfim, ontem, hoje é dia... Só para contextualizar. Dia 30 de outubro, ontem lançaram. Então, a Nucel lançou esse plano de telefonia para os 100 milhões de base de clientes da Nubank. Então, você vê e até ontem estava brincando, até postei lá no negócio do Davi Vélez, que é o CEO do Nubank, lá, do presidente da Nubank.
cara, você tem que abandonar até o nome Nubank, agora é só Nu. E talvez Nu não é mais de despido, Sim, pelado. ressignificou total, né? Total. Porque nem no nosso imaginário Total. a gente associa alguma outra coisa. E o Davi, a base dele é espanhol. Amanhã ele pode estruturar e ressignificar o Nu como nuestro, de nosso banco, nossa telefonia, nosso... Então, você vê, às vezes, sem querer ou por querer, você consegue construir uma marca que tem uma característica de atendimento e independente do produto que eu ofereço, se é banco ou se é celular, você sabe como vai ser o atendimento do Nucel. A gente nem sabe qual que é o valor do plano, mas a gente sabe exatamente qual vai ser a capacidade de atendimento dos caras e a capacidade tecnológica deles, porque eles conseguiram construir isso na cabeça e no imaginário das pessoas. Exatamente. Isso que eu acho mais brilhante, assim. Como a gente, e até a gente, enquanto profissional de mídia e de marketing, que é mais consciente sobre essas coisas, às vezes eu olho pra trás e não consigo identificar em que momento que isso se misturou e essa construção foi feita a ponto de eu confiar num banco digital, sabe? Exato. Tipo, quando a gente abriu a nossa conta pela primeira vez, não existia isso. Você precisava ir lá com documentos e verificar o seu rosto e todo um processo. E Deus o livre. Como é que eu explico pra Luísa de, sei lá, 15 anos atrás, que a gente tem um banco que não tem nenhuma agência não, e a gente surreal. confia, tá todo o nosso dinheiro lá. Eu fui num banco que eu não vou dizer o nome, mas eu fui pra fazer uma transferência. E aí o caixa falou pra mim, olha, Diogo, pra você fazer essa transferência tem que ter o cartão plástico. Eu falei, cara, mas eu tô aqui, sou eu. Meu CPF aqui, sou eu que tô dizendo. E o cara não fez a transferência porque eu não tinha o plástico. Que loucura. E aí eu tive que ir no gerente, pro gerente subir meu limite do Pix. E aí você vê, isso daí o que é? É um pressuposto racional que também é marca. Então, Claro. se eu assumo um ponto de que a marca é para ser fácil, digital, disponível e tudo mais, situações como essa não aconteceriam porque a marca manda, porque o meu movimento de desburocratização bancária manda na minha racionalidade. E aí esse é um dos pontos que eu sou mais crítico hoje no marketing e nos negócios. A gente está muito na base da racionalidade das coisas, dos processos, das entregas, até de parâmetros de performance, e a gente está esquecendo de ser criativo no posicionamento cerne da organização e não está nem estruturando, nem cuidando disso. Então, quando você cria um posicionamento cerne, toda a derivação tática e operacional, ela obedece isso. E aí, se a gente está falando sobre disponibilidade mental de marca, a disponibilidade mental acontece porque esse cerne está claro na cabeça da pessoa através dessas entregas racionais de todos os pontos de contato. Então, esse fluxo perfeito que precisa ser raciocinado. E até... fazer essas escolhas primeiro. Você precisa determinar esse tipo de atributo antes de qualquer coisa, digamos assim, né? E é por isso que a gente vê tantos, nomes que falam sobre branding defendendo que isso deveria ser uma área que é multidisciplinar, que tá na empresa como um todo. Eu defendo, e eu sou muito chato com isso nos grupos de conversas sobre esse ponto, que branding, ele deveria ser um adendo ao board, ou CEO, ou C-level, assim como jurídico e controladoria. Então, você vai fazer um contrato, ou você vai tomar uma decisão, vai comprar uma empresa, qual é a primeira coisa que você faz? Você manda toda a documentação para o jurídico para ver se você está fazendo correto ou não. O jurídico permeia todas as verticais da organização. Controladoria, mesma coisa. Os orçamentos, o budget e a prestação de conta é do controller, é da controladoria por toda a organização. O meu asset, ou o meu ativo mais valoroso, mais importante, que é a minha marca, não está em toda a organização, tem alguma coisa errada. Então, por que o branding, que é o gestor do asset mais valioso da empresa, está debaixo de uma cadeira do marketing, quando ele, na verdade, deveria estar permeando toda a organização?
E aí não se sustenta, sabe? Por acaso eu tava aqui mais cedo gravando um episódio falando sobre cultura e que a Janine, nossa head de marketing aqui do grupo, não me escute. Porque eu vou contar um case que não é tão legal, mas é eu acho que é bacana quando a gente traz exemplos reais e até pra mostrar pras pessoas que marcas grandes também estão passando por isso, tá todo mundo na mesma, sabe? E curioso, toda vez que a gente tem uma campanha que foi lançada no ano passado, que fala muito sobre as mudanças de programação e os adventos tecnológicos que o grupo vem disponibilizando e de fato vem pro mercado. E aí o mote da campanha era o futuro chegou. E aí toda vez que a gente lida com alguma coisa que é analógica ou que não dá certo, os próprios colaboradores que deveriam, né, levar a marca, a gente fala, o futuro chegou, né? Então, tipo, joga contra, sabe? É exatamente esse ponto que você traz. E se você coloca... Você que tem empresa, tira o branding do marketing, tá? Coloca em toda a organização. Porque senão você cria um silo de comunicação para o marketing. Hoje, por exemplo, a marca, o que a gente mais trabalha é consistência de comunicação. Então, legal. Sem jabá, sem nada, basicamente o que a gente faz? A gente pega o guide da marca, compara com os criativos e diz se eles estão adequados ou não. Puro e simples. Quando a gente vai falar sobre, com as áreas, os CMOs, os gerentes de marketing, sobre esse tema, eles falam assim, Diogo, eu consigo gerenciar toda a comunicação que sai do marketing. Toda a comunicação que sai do comercial, que sai do customer success, que sai do atendimento, que sai, sei lá, da ligação telefônica, eu não cuido. Cara, você não tá gerenciando a consistência de comunicação. Porque olha todos os pontos de contato que vai ter. Às vezes são muito maiores em quantidade do que os que o marketing tá liberando. Muito maior. Coisa já me dá até um nervoso. Coisa de, sei lá, 20, 30% do o marketing produz. Qual que é o problema disso? Se você não tem tecnologia embasada, eu entendo isso. Se você não tem tecnologia embarcada, o marketing acaba virando um gargalo. O chatão, o guardião da marca. Mas tá tudo bem. Por que isso acontece? Porque os entendedores da marca saíram do marketing e falam com o marketing. Se esses caras estivessem por cima da organização, nos boards, nos C-levels, você perpetua esse posicionamento para todas as verticais. Comercial fala a língua do marketing, RH fala pra caramba a língua cultural do branding, desculpa. O vendas do brand, o marketing mas o marketing nos seus 4 P's que caberia um Media Market só sobre isso, tem que se abastecer de um branding que é estratégico. Tem até depois... Dá para pesquisar, tem até um framework da PwC que diz que você tem a estratégia e logo embaixo você tem o brand strategy, que é a forma como você transforma esse planejamento racional num posicionamento emocional. E aí, a partir disso, você tem a derivação para todas as verticais. Se todo mundo estiver falando a mesma língua, numa língua uníssona, você perpetua a disponibilidade mental em todo ponto de contato. Entendeu? Nossa, com certeza. E acho que é um bom ponto de partida, sabe? Porque, enfim, pra mim é muito claro que se dentro de casa a gente não tem essa clareza e não consegue organizar da melhor forma possível, nem leva pra rua, sabe? É claro, é exatamente isso. Olha que doideira. Eu sempre falo que marca é um prisma. E cada um vai enxergar esse prisma de uma forma diferente. Se você não gerencia a forma como esse prisma vai ser absorvido, cada um vai olhar de uma forma. Então, as empresas que não têm branding estruturado dentro de casa, que mensagem está passando? Vai ter um posicionamento. Se você quiser ter um, ou se você não quiser ter um, você vai ter um posicionamento. Então, por exemplo, vamos lá, disponibilidade mental de marcas. Você vai na gôndola do supermercado. Alguns têm posicionamento muito claros e estruturados. Você tem uma disponibilidade mental em canais dessas marcas que você pode ter tanto em mídias digitais, mídias offline, mídias de televisão, mídias out of home, que são os banners, enfim, o outdoor. Então você vai ter empresas que direcionaram a comunicação para você ter um modelo mental daquela marca e ter uma predisposição mental sobre aquilo. E vai ter quem não tem. Quem não tem
vai ter o seu preconceito formado naquele segundo de visualização. Sim. Então, eu acho que se você não está fazendo nada para adequar um formato de comunicação que seja benéfico para você, a chance de você ter um posicionamento bacana na ponta vira uma loteria. Porque tem um conceito que eu gosto muito até, que o Genaro Galli me ensinou, grande professor da SPM, que é a qualidade percebida, né? Aquilo que a percepção das pessoas, se você não constrói, tá um carro desgovernado descendo a ladeira, sabe? Exato. Tem algumas marcas que elas surfam na onda de outras marcas líderes. Exemplo, água sanitária. 9 entre 10 águas sanitárias tem uma embalagem verde daquela cor musgo, igual o líder de mercado. Nossa, nunca tinha percebido. Na minha cabeça eu imaginava até que era uma coisa meio regulamentada assim, sei lá. Porque você... Pela Anvisa. Então, essa marca líder de mercado faz propaganda pra caramba. Todas as outras estão no mesmo formato mental, mais barato. Então, eu escolho aquela primeira marca... Ou eu escolho a segunda, que parece ter a mesma caixinha que a gente falou lá anteriormente, parece estar na mesma caixinha, mas é mais barata. Então você vê isso para... Os carros são todos parecidos. O Kibo, a água sanitária são todas parecidas. Então, o sabão em pó são todos... Então, eu acho que existe essa técnica de você seguir o líder de mercado. Mas como líder de mercado, você tem que abrir caminho, né? Então, você só abre caminho tendo estratégia de posicionamento. Nossa, e eu acho isso tão problemático de você seguir o líder, muitas aspas, porque assim, dependendo da categoria, tipo água sanitária, que é uma coisa mais funcional, talvez até faça sentido. Mas se tu olha por um outro lado, de um outro tipo de produto ou serviço, na verdade tu vai estar fortalecendo aquela marca que nem é tua, sabe? É bem isso. Tem bancos. Tem um banco que lançou 30 dias depois de um bancão laranja, lançou um posicionamento de reposicionamento laranja também. Cara, e aí? Que perigo, né? Porque você tá ali reforçando um posicionamento de uma marca muito estruturada, centenária quase, de muitos anos, e ao mesmo tempo você tem o outro banco que é digital e tem uma outra pegada, reforçando uma imagem de um banco que acabou de lançar. Cara, é muito perigoso. Né? E aí, outra coisa que eu acho que a gente, enquanto profissional de marketing, peca muito. A gente fica muito dentro da nossa bolha e construindo repertório e alimentando informações sobre nós e as nossas marcas dentro dessa bolha de profissionais também. Verdade. E não olha pra como o público tá recebendo isso. As pessoas nem entenderam direito, não pegaram nem o posicionamento anterior, gente. Aí já mudou. Nossa, super. Na cabeça da minha mãe, não faz o menor sentido que Gympass agora não é Gympass, que é o Hub. Porque... E daí eu ainda tento explicar pra ela na melhor da boa vontade. Ela fica assim, tá, filha, dá pra fazer check-in na academia? O exemplo da Gympass é um excelente exemplo de como você pode minar um posicionamento de marca se você não pensar ele desde o marco zero. O Gympass, ele hoje se tornou muito mais do que só um passe de academia, que é a literalidade da tradução. Ele se tornou meio que um ecossistema de soluções. Lá fora, que eles têm um mercado lá fora também, eles não estavam conseguindo vender nada que não seja academia. Sim. Porque eles estavam num posicionamento de literalidade. Sim. E aí você vai lá e para atingir o mercado externo, troca para o Well Hub, que aí entra numa literalidade desse novo posicionamento e você acaba com 5 anos de construção no mercado de origem, que é o mercado do Brasil. Então hoje... Eles estão penando, cara. Não é tão fácil, assim, mudar de nome. E uma coisa que eu achei curiosa, enfim, curiosidade aleatória. Eu tava vendo a CMO falar esses dias no CMO Summit. E ela dizia justamente uma coisa que eu não imaginava, que o nome mesmo, o próprio Gympass, era muito mais forte no Brasil, muito mais reconhecido do que lá fora. Que então
muito provavelmente também o board, enfim, levou isso em consideração na hora de mudar o nome e acabou alterando, que então a gente, brasileiro, sentiu muito mais, porque a gente já tava, imagina, sinônimo de categoria. Exato. Se eu tentar elencar aqui outra empresa que também faz isso, que eu inclusive conheço, eu não lembro o nome. Exato. Então, sabe, esse ponto que tu traz, meio que destruiu todo o imaginário que já estava estabelecido. E aquela, né? Se você colocar dentro de uma matriz de prós e contras e você elencar que isso é benéfico no próximo, tudo bem. Mas é uma pena, né? É uma pena. A gente que luta tanto pra construir disponibilidade mental, exatamente, dói quando alguém que já tem troca, muda tudo, cai por terra, de fato. Até falando um pouquinho sobre isso, assim, acho que seria interessante se a gente pudesse trazer para nossa audiência alguns fatores, e aí tentar tangibilizar mesmo, que ajudam nessa construção de disponibilidade mental. Eu acho que... Vamos lá. Eu vou para os conceitos mais básicos e depois eu vou para um conceito um pouco mais elevado, que dá um pouco mais de trabalho, mas é o conceito que eu realmente acredito como diferencial e disponibilidade. Os conceitos básicos são cor, logo, tom de voz, a forma como você fala, o tipo de serviço que você oferece. Tá tudo bem você oferecer um serviço, sabe, aquela empresa de esfirras que é rápido. Express, né? Exatamente. E tá tudo bem, porque a premissa é essa. Ou a empresa de sanduíche, que você vai lá, come um sanduíche rápido lá, grande ou pequeno, enfim. Então, você precisa... Aí, qual que é o segundo passo? Depois de cores, nomes e cheiros e formatos e tudo mais. É a unicidade. É a sua característica. Qual é a mensagem que você transmite que ninguém mais está transmitindo? E aí mora uma coisa que eu falo muito sobre a pasteurização das marcas. Parece que tá todo mundo igual. Geralmente, quando a gente entra em algumas discussões de posicionamento, e principalmente sobre sites, proposta de valor, hoje todo mundo fala as mesmas frases de efeito. Queremos ser o melhor, sua melhor versão. Queremos ser, sabe, uns papos que... até tem a Beatriz Guarese fala sobre blending, que blend é tudo igual, após maceira, para branding, né? Já me lembro de normose corporativa. Pronto, normose do Alex. O Alex sempre levanta essa... Sim. Então você cria essa pasteurização e você não... E aí Quer um exercício? Chega agora, pega o seu site, entra no seu site. Pega o site do seu maior concorrente. Tira um print dos dois. Troca o logo do seu site pelo do seu concorrente. Se fizer sentido o site do teu concorrente com o teu logo e o site dele com o seu e vice-versa, você está fazendo o posicionamento errado. Então você não tem um diferencial de comunicação verdadeiro. Então se eu troco o logo do site, que é quase que o meu RG, e não muda nada, pô, eu tô fazendo um processo de comunicação que não tem autenticidade, não tem... Então, casos práticos. Cria um logo bacana, cria uma cor que te caracterize, mas perpetua esse posicionamento em todos os pontos de contato. Mas com unicidade, com personalidade, com alguma coisa que, cara, se a minha empresa fechar amanhã, quem constrói outra igual? Sim. E é complicado. Eu acho que esse é o grande ponto. E eu vejo muito gerentes de marketing muito preocupados em performance, CTA, que é o call to action, ou a chamada para a ação, muito preocupado com esses formatos, personas e tudo mais, e todo mundo falando a mesma coisa, a mesma ladainha, mesmas frases e tudo mais. Então, eu acho que os gerentes de marketing ou os donos de empresa tinham que estar muito mais preocupados em criar uma mensagem única, literalmente, do que só, enfim, perpetuar a comunicação, né? E aí, até complementando isso que tu traz, porque eu vejo que sempre quando a gente fala sobre a importância de ser único e distintivo,
A galera não leva isso a sério. Não. Eu fico indignada. Beleza, a gente vai ser o único então. Daí volta naquele ponto que tu comentou no início do episódio. Porque nós temos qualidade, entregamos no prazo. Aí você bota lá umas 5 diferenciais competitivos que na prática não servem pra nada. Sim. Qual o movimento que você tá criando de verdade? Você quer ser uma marca distintiva ou você quer ser só mais uma no mercado? Porque se você quiser ser só mais uma no mercado... Faz as coisas bem feitas. Sim, e você vai ter um share. Faz o básico bem feito, muito bem feito, que você vai ter um share de mercado. Pô, conheço várias indústrias. Outro dia eu moro em Joinville. Outro dia peguei uma indústria lá que o site era horrível. A gente estava numa feira, ele queria melhorar e tudo mais, o site era horrível. Eu não faço site, mas pude te dar uma dica. E aí eu perguntei para ele, cara, o que você faz? Pô, eu faço peças para indústrias de fundição, super específico. Muito. Funilaria para indústrias de fundição. E a gente é a maior do Brasil. Caraca, maior do Brasil, pô, sim, pô, maravilhoso. Quem são teus clientes? Tesla é meu cliente. Falei, caraca, como assim Tesla é o teu cliente? Pô, um líder global em carro elétrico sendo cliente de uma empresa de Araquari que nem site tem. Então, pô, o cara, ele tem um racional tão bem estruturado que ele tem a Tesla como cliente, um cliente internacional que conheceu ele por boca a boca. Imagina se essa empresa tivesse um posicionamento claro e perpetuasse esse posicionamento nos pontos de contato, né? Então, eu acho que as empresas, elas pecam nesse sentido, assim, trazer uma unicidade. Total. E não é tão difícil. É você gastar mais tempo com isso do que você gastar muito tempo com o depois. É só pensar, as vendas, elas são indiretamente proporcionais. O esforço de venda é indiretamente proporcional à sua disponibilidade de proposta de valor. Vou explicar. Se o teu produto é muito bom, você não precisa ter tanto esforço de venda. Ou se o teu produto é muito diferenciado na forma como você faz, você não precisa de tanto esforço de venda. Então, se você está gastando muito dinheiro tentando vender e muito esforço tentando vender, talvez o teu problema seja produto. Então, enfim, eu acho que dá para ir mais umas 3 horas sobre esse tema. Tranquilamente, principalmente aqui, assim. E até enquanto a gente falava um pouquinho no começo do episódio sobre elementos e ativos que podem te ajudar a trabalhar essa distinção, eu lembrei desse material que eu comentei contigo que eu tava consumindo, e aí no último slide, assim, falava... Tem uma maneira muito simples de você testar se os teus ativos de distinção estão funcionando. Quando alguém da tua empresa, enfim, do teu convívio, disser que não aguenta mais encontrar aquele elemento, ou aquela cor, ou aquela logo, é sinal que deu certo. Quando alguém vier com uma ideia de muda, é porque, beleza, agora talvez esteja chegando no público final. Tem uns jingles que saem em mídia tradicional... E é muito bem feito, que bom que isso acontece, sabe? Jingles da nossa infância... Sim, que até hoje a gente lembra. Pô, eu tenho um amigo que lançou pela Unicef, que é uma campanha muito bacana, aquele ratinho, que era um ratinho de massinha. Que ensinava a tomar banho, né? Um clássico. O Pedro da Rise, eles conseguiram recriar aquele ratinho em 3D. Imitando o stop motion para a Unicef. Era uma campanha sem fins lucrativos de doação. Olha que doideira. A enxurrada de resposta positiva disso foi muito positiva. Por quê? Naquela época, pensava-se numa estrutura emocional daquilo que você estava transmitindo. Não era uma frase de efeito pela frase de efeito. Tinha isso. Quando você resgata um pensamento como esse, todo mundo que viveu aquela época, meu querido pé, que não sei o que o dia inteiro, pô, isso traz uma lembrança afetiva que as empresas e as marcas não estão fazendo isso constantemente hoje. Total. E você tem muita ferramenta para isso acontecer, Muitas sabe? mais. Muito mais ferramenta, muito mais mais acesso. Você está 24 horas por 7... dentro do âmbito das pessoas, e você não está usando isso a seu dispor. Você está, de fato, concorrendo com outras formas de
de pré-disponibilidade, né? Então, enfim. Esse exemplo que tu trouxe foi sensacional, porque aí, enfim, é uma campanha, nem lembro se era uma campanha ou se era um quadro dentro de um programa de TV, não lembro ao certo. Mas que ele te traz essa conexão emocional e que ele tem um outro atributo que é fundamental, que às vezes a gente peca, volto a falar dele, que é a exposição. Tu não via ele de gorro, de manta, de roupa. Era sempre o mesmo rato com a mesma música. Exatamente. E a gente assistia e adorava, e é por isso que a gente lembra até hoje, sabe? É bem isso. Eu vejo às vezes a galera, e aí eu posso falar disso, como diria o meu diretor Jean, com propriedade, porque eu também sou do digital. Eu vejo que a gente entrou nessa era de digitalização das coisas, que é extremamente positiva, mas que aí a gente acabou esquecendo um pouco da frequência. A gente muda as coisas com muita velocidade, não dá tempo de absorver. Nossa, super, matou a charada. É tipo técnico de jogador de futebol, né? Troca toda semana. Você vai lá, faz teste AB, aí testa. Aí você não dá nem tempo. Ah, não performou. Cara, você não sabe nem se não foi o algoritmo que te sançou ali de alguma forma, que te puniu de alguma forma, para você testar de novo, outro público, outra forma, mas dá tempo ao tempo. Essa semana mesmo, eu fiz uma analogia muito, muito clara. Qual é a probabilidade de você sair na rua, conversar com uma pessoa, ajoelhar e dar uma aliança e pedir em casamento? Qual a probabilidade dessa pessoa aceitar ou qual a probabilidade que ela pensar que você é um sociopata? Então, você está querendo converter as pessoas num primeiro ponto de contato. Você tem que entender que as pessoas passam por um processo, até vai ter uma oportunidade de eu falar aqui pro time da ND, e eu vou falar muito sobre isso. Qual etapa do teu relacionamento com aquela pessoa você tá nesse momento? Será que você tá no desconhecimento? E aí você tem ferramentas e estratégias para trabalhar em cima de uma disponibilidade de marca para quem não te conhece? Sabe qual que é o próximo passo depois do desconhecimento? A negação. É natural das pessoas darem um passo atrás para aquilo que está entendendo como novo. Sim. As pessoas que estão me vendo pela primeira vez, é natural que as pessoas fiquem em dúvida se aquilo que eu estou falando tem embasamento ou não. É normal e faz parte do processo. Então, negar uma marca e não dar... Olha que doideira. Uma campanha não dá certo deveria ser considerado natural. Sim. E não um ponto negativo do processo. Por quê? Ele negou hoje, mas com constante disponibilidade, amanhã ele vai ter um passo de familiaridade. E a familiaridade vai aos poucos convencendo que talvez aquela proposta de valor faz sentido. E aí depois dessa familiaridade eu vou para a preferência. E da preferência eu começo a tomar uma atitude de aceite daquilo que está sendo proposto. Não lá atrás no desconhecimento, não lá atrás na negação. Então eu acho que falta muita constância para atingir esse nível de maturidade de relacionamento para depois você fazer o fechamento. A turma tá queimando a largada demais. Exatamente. E olha só, vou trazer um exemplo aqui antes da gente mudar de assunto até encerrar o episódio. Caraca, o tempo passou rápido. Nossa. Porque eu tô lendo um livro, Hitmakers, inclusive, recomendo pra quem ainda não consumiu. Não é um livro relativamente novo, mas eu não tinha tido acesso ainda. E aí, ele, enfim, explica motivos pelos quais e fatores que ele identifica ao longo de vários anos e estudos com vários profissionais diferentes, fatores que levam algo a virar hit ou não. E familiaridade é o principal fator, o que mais leva-se em consideração. As músicas que a gente mais gosta, as séries que a gente mais gosta, é porque tem algo de familiar. E o grande desafio tá aí, em construir minimamente essa familiaridade de alguma forma, né? E aí, enfim, tem outros 150 episódios de Media Market Podcast que vão te ajudar a construir isso. Até só um parênteses em relação a isso, se você parar agora, abrir teu Instagram e ver os primeiros que estão mais no teu dia a dia, você vai ver que ele sempre tem o mesmo formatinho. É a mesma... Oi, pessoal, tudo bem? E ele fala, oi, pessoal, tudo bem?
Todas Sempre. as vezes ele tem aquele intervalo. Eu não tô dizendo que isso é a melhor coisa, mas eu tô dizendo que isso traz um certo tipo de tranquilidade Sim. mental para que quando eu olhar o cara, eu já tenho certeza daquilo que eu tô recebendo. Então eu já sei que vai ser... Então tem o cara lá que toma uísque e aí ele limpa a taça, ele tem o outro, não sei o quê. Tem várias formas de você criar um certo tipo de conforto. Mas é isso, é a familiaridade com aquele formato que eu curti e segui, né? E esse ponto do conforto eu acho fundamental, assim, até enquanto ser humano, eu percebo que eu faço isso muito. Poxa, o dia já é tão enlouquecido, já tem tantas variáveis que te estressam, que não é ótimo você saber que você vai encontrar com tal marca, ou tal negócio, ou tal influenciador, e vai encontrar aquilo que tu sempre encontra. Sabe, tipo, pelo menos aqui, será que a gente pode estar na nossa zona de conforto? Eu não gostaria de sair. Eu vou só dar mais um ponto em relação a isso. Eu tive uma aula essa semana com 2 caras sensacionais, o Renato Inning, que era... sensacional. O Renato, o Rê era diretor de marketing, de marca da Natura, agora tá na Aramis. Ele ficou muitos anos na Natura, né? Muitos anos. E aí também ontem teve uma aula com o Marcos. O Marcos é VP de marketing da L'Oréal Global, brasileiro, mora em Nova York. E o Marcos falou um dos insights mais interessantes que há muito tempo que eu não escutava um insight tão interessante, que é o seguinte. Talvez para você não faça sentido, mas para mim foi sensacional, que é o seguinte. A gente se preocupa em muitas personas, muitos diferentes personagens e públicos e tudo mais. E a gente esquece que 99% do DNA de todas as pessoas é igual. Então existem alguns sentimentos cernes que todo mundo quer. Todo mundo quer acolhimento. Todo mundo quer se sentir confortável, todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer sentir carinho, todo mundo quer sentir num ambiente seguro. Ambiente seguro, alimentação, carinho e amor é comum a 99%. É então, o famoso nenhuma experiência individual, né? Exatamente. Então, por que eu tô querendo criar inúmeros personas se na verdade eu posso trazer uma mensagem muito simples e embasada para todo mundo, assim, sabe? E que provavelmente vai ser muito melhor recebida, digerida, né? O simples. E por isso que L'Oréal, por exemplo, tem 100 anos de mercado e consegue perpetuar E aí a gente estava discutindo justamente sobre isso. Como uma marca centenária consegue ter disponibilidade mental em diferentes culturas, com diferentes pessoas, diferentes tipos de cabelo, de pele e tudo mais. Por quê? Porque eles se importam com o cerne das pessoas, não necessariamente com individualidades e hiperpersonalização de interesse. Interessante, porque eu nunca tinha encarado eles como uma marca centenária, porque não envelheceu, né? A L'Oréal não envelheceu, acompanhou o espírito do tempo super bem. Pra gente fechar, porque eu já vi que se depender de mim e do Diogo, a gente vai fazer aqui o 3º episódio, vamos ter que dividir em parte 2. Tem uma pergunta muito clássica que eu acho que da outra vez que você veio, ela ainda não era tão clássica assim. Tá bom. Então vai ser legal. Beleza. É uma pergunta aberta. O episódio termina agora nos 50 minutos mais ou menos, e quem tá nos ouvindo até aqui agora, muito provavelmente ainda vai querer consumir mais sobre o assunto. Legal. O que tu recomendaria? E aí eu digo que é aberta, porque é aberta mesmo, já aconteceu de tudo aqui. Beleza. Desde livro, série, novela, evento, conselho de vida, enfim, de tudo já rolou. Eu acho que... É uma excelente pergunta. Sai do escritório, vai fazer outra coisa. Eu tenho tido muito essa discussão com as pessoas, assim, sai da rotina, vai, sei lá, não precisa necessariamente viajar, mas vai trabalhar de outro formato, vai falar com outras pessoas, vai criar sinapses na sua cabeça que você não tá acostumado. Porque muitas vezes o que você precisa para solucionar uma grande dificuldade que você tá tendo é aquele momento eureka que você não vai estar tendo dentro da tua própria rotina. Fazer a mesma coisa 50 vezes não vai te trazer uma alternativa. Então, sai de casa. Quem tá aqui em Floripa, vai trabalhar na praia, vai falar com outras pessoas, vai falar com pessoas que não são do seu segmento. Às vezes a tua solução de posicionamento, independente do que você tenha dificuldade, tá em outros segmentos de mercado. Vai falar com, sei lá, com frentista, vai falar com o dono de uma padaria, vai falar com o cara do bar, vai falar com, sei lá, vai falar com um contador. Então, eu tiraria o pensamento das caixas. E aí, com isso, talvez você chegue numa solução. Ler livro e tudo mais,
Basicão. Default. Default. Eu podia listar aqui uns 50. Mas pra de verdade mudar a cabeça, faz uma maluquice. Faz uma coisa que você nunca fez. E aí a pergunta... Vou voltar a pergunta pra você. Qual foi a última vez que você fez uma coisa que nunca fez? Então eu acho que a resposta tá aí. Da última vez que eu ouvi isso, eu inventei tanta coisa depois que vocês não fazem ideia. Dava outro episódio. Obrigada, Diogo, por ter topado voltar aqui, trocar essa ideia com a nossa audiência. Eu adorei o papo, espero que você também tenha gostado. Eu também adorei. E a nossa audiência também. Pode voltar para um terceiro episódio, a gente abre outras abas aqui, outras gavetas. Se quiser fazer um semanal, tamo aí. Bora, combinado. O microfone tá aberto para você se despedir, passar pra gente seus pontos de contato. Legal. Eu acho que vale a pena a gente ter esse ponto de contato. Geralmente eu tenho produzido muito conteúdo no LinkedIn. Verdade. Então é aquele formato lá de linkedin.com/in/Diogo Ribeiro Machado. Meu nome inteiro aí não tem como errar. A gente está acionando a marca também, então usemarca.com. Para as grandes empresas, a gente está muito focado nas grandes corporações, principalmente para essa solução de consistência de marca. Mas eu acho que LinkedIn tem sido o meu... Adiciona lá, troca ideia, eu faço... Tem bastante conteúdo lá. E marca reunião, eu sempre, meia hora, sou super afim de conversar. Se tá com dificuldade de posicionamento de marca, não precisa ser só tecnologia, pode ser outro segmento de mercado. Dá uma explodida na cabeça. Se a pessoa que você nunca falou, pode ser eu. Então, fica à vontade, pode entrar em contato. Sensacional. Obrigada novamente. Eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo, acessa todos os nossos episódios. Tem esse do Alex que a gente mencionou, tem o outro com o Diogo também, que tem bastante repertório legal, em media.market/podcast. Eu te espero terça que vem. Tchau, tchau.